Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma maratona de lives por aqui. Como sempre, né? Vou esperar a Cami entrar, a gente vai falar. Boa noite. Eu vou colocar o tema da live aqui pra gente saber, né? Pronto, fixei aqui o comentário. A Camila entrou, vou aceitar a solicitação dela. Aí, Oi, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Será que a gente espera um pouquinho? Já temos a George aqui. Oi, Georgia, tudo bem, amiga? Bom, eu acho que a gente pode começar ou espera uns 2 minutos? Podemos esperar uns 2 minutinhos. Tá bom, então a gente vai esperar. Boa noite. Adoro esse filtro. Já sabemos por quê, né? Aham. Esperando algumas pessoas entrarem. Boa noite, Aline. Boa noite, Isadora. Bom, vamos lá, se apresentando então, como sempre, porque todos os dias temos, né, pessoas novas aqui no nosso Instagram. Então, meu nome é Tatiana, sou nutricionista também, materno-infantil, dessa área de seletividade alimentar junto com a Camila. E o que me fez apaixonar por essa área foi desde a faculdade, na matéria de ciclos da vida, que a gente aprende sobre o mundo infantil. Eu e a Camila, a gente se juntou e criamos o NutriPlay. Por que NutriPlay? Para ser como eu posso dizer, uma nutrição mais leve, uma nutrição mais lúdica e que fosse funcional para vocês. Então, por isso que nasceu o NutriPlay. E a gente consegue viver toda a teoria na prática com os nossos filhos, tá? Eu tenho uma Amora de 3 anos, então nós estamos aqui para trazer a melhor forma, a melhor informação para vocês sobre seletividade alimentar. Isso mesmo, gente. Boa noite. Eu me chamo Camila. Eu também descobri minha paixão pela materno-infantil, tanto na faculdade quanto também na minha profissão, porque antes eu trabalhava com criança também, né? Então eu já tinha contato com criança, então eu sabia que dentro da nutrição eu queria trabalhar com esse mundo materno, né? Até porque eu gosto bastante. Conheço a Paty já tem alguns anos, mas a gente não era tão próxima. A gente acabou se juntando por conta da profissão. Hoje em dia somos amigas e cuidamos aí do NutriPlay,
que é totalmente voltado para a seletividade alimentar. Também sou mamãe, tenho um bebê de 1 ano e 11 meses e outro de 6 meses, que está na barriga ainda. E é isso, nós estamos aqui prontas para poder passar muito conhecimento, muitas coisas boas para vocês e espero dividir aí ainda muitos e muitos conteúdos com vocês para a gente poder vencer essa seletividade alimentar dentro de casa. Isso mesmo. Então, vocês estão vendo, né, que a gente está tendo aqui maratona de lives, todas voltadas para a seletividade alimentar, recusa alimentar, porque o nosso objetivo é trazer de forma mais simples métodos que nós duas desenvolvemos que são eficazes, tá? Então, toda mamãe que coloca em prática tem resultado, porque nós começamos a colocar em prática primeiro dentro da nossa casa, tá? E esse ambiente, esse Instagram é todo de vocês. Sintam-se à vontade, mandem direct, que nós sempre vamos responder. Quando a gente abrir caixinha, deixa lá sua pergunta também, tá bom? Bom, antes da gente começar o assunto, eu quero fazer um super convite para vocês. Dia 2 de setembro, a gente vai fazer uma super aula chamada Como Driblar a Seletividade Alimentar ao vivo, online, 100% gratuito. Então, dia 2 de setembro, às 20h45 da noite, no horário de Brasília. Vocês têm um encontro marcado com a gente. Vai ser, assim, uma aula super maravilhosa, super proveitosa. E vocês vão aprender muito sobre seletividade, vão descobrir vários métodos, várias estratégias que a gente usa em consultório e com as nossas alunas do nosso curso Método Papa Tudo, tá, gente? Então, assim, para você se inscrever, clica no link que está na nossa bio. É rápido, fácil, é de graça e você já vai estar garantindo receber lá no seu e-mail como é que você vai ser avisada para o dia e também vai entrar no nosso grupo exclusivo, tá bom? Então, o link tá na nossa bio. Não perca essa oportunidade. Se você conhece algum pai, alguma mãe que está passando por seletividade alimentar, chama eles para esse evento, que vai ser no dia 2 de setembro, tá bom? E é isso. Bom, vamos começar. Gente, quem aí acha que já fez de tudo para o seu filho comer? Eu quero que vocês depois vão respondendo aqui as coisas que vocês já fizeram dentro de casa que vocês acham que são corretas, né? Porque às vezes a gente acha que já fez de tudo, só que a gente não fez o tudo correto, né? Existem diversas alternativas, diversos meios que a gente tem para poder fazer a criança voltar a comer, né? Existem estratégias, essas estratégias levam tempo. Não é porque você já fez de tudo, já fez coisas mirabolantes, já prometeu o mundo para o seu filho, que o seu filho vai voltar a comer. Não é porque você deu aquele remedinho de abrir o apetite que no começo funcionava e que depois parou de funcionar que o seu filho vai voltar a comer. Então, a gente tem que estar muito atento às coisas que a gente já fez e saber se esse tudo realmente é o correto, né? É o conhecimento certo que você tem sobre como ajudar o seu filho a voltar a comer. Eu entendo que nós somos seres humanos, que nós erramos, que nós perdemos a paciência, que temos aquela criança que dá chilique, que se joga no chão, que é um seletivo totalmente extremo, que não aceita nada, que para de comer, às vezes, até os alimentos que gosta, que tem uma dificuldade enorme de aceitar qualquer coisa. Então, às vezes, você fica nervosa, briga. Tem mães que colocam de castigo, tem umas mães que às vezes dá até umas palmadinhas. Então, assim, é totalmente entendido, né? Que a gente acaba perdendo a paciência por conta ali da situação momentânea, mas é válido relembrar vocês que nenhuma dessas alternativas vai fazer o seu filho voltar a comer. Muito pelo contrário, ele vai associar tudo isso a uma coisa ruim. Ele vai entender que a alimentação é algo que ele é obrigado, é algo que a mamãe fica super brava se ele não come. É algo que ele entende que é como se fosse um castigo.
né? Então, tudo isso que você acha que está fazendo de forma correta para o seu filho, não é a forma correta. Isso tudo faz você afastar o seu filho da comida. Ah, Camila, mas eu não vou deixar o meu filho passar fome. Meu filho está com a barriguinha roncando. Eu sinto que ele está com fome. Sim, mas dessa forma você não vai ajudar o seu filho a se aproximar do alimento, né? Então, assim, hoje a gente quer passar para vocês aqui 3 erros que você pode estar cometendo dentro da sua casa e que atrapalha a criança a voltar a comer. Inclusive, vamos estar falando sobre tudo isso na nossa aula online no dia 2 de setembro, que a Tati falou. Então, não perca essa aula Driblando a Seletividade Alimentar, porque vai ser um evento muito top. Vamos passar diversas dicas, vai ser uma aula em que a gente vai ter muito mais tempo para poder tratar tudo isso, né? E vocês todos estão muito convidados. Então, agora vamos acompanhar a live aqui para vocês poderem entender quais são esses 3 erros que acabam afastando a criança do alimento em vez de colocá-la realmente próxima. Exatamente. É muito importante a gente ter a consciência que o que, né, é o tudo, né? O tudo para você é diferente de tudo pra gente. Então, será que você já tentou de tudo mesmo, né? Você já deve ter tentado de tudo que você tem conhecimento, de tudo que já te falaram, mas talvez você não procurou nenhum profissional, nenhuma outra profissional da área materno-infantil. Não é só procurar nutricionista, tá, gente? Tem que ser a nutricionista materno-infantil especializada na seletividade alimentar, tá bom? Bom, o primeiro erro é o mais, acho que comum que a gente tem. Quem aí já se pegou dando o mesmo alimento sempre para a criança? Então, teve um acidente aí, Camila. Caiu. Então, caiu. Então, assim, é natural porque você já tentou fazer de tudo e seu filho não come. Seu filho começou a recusar banana, começou a recusar pera, começou a recusar pão, começou a recusar macarrão. E aí ele só come agora deixa eu ver aqui um exemplo. Uma bolacha Maria. Então, você só oferece a bolacha Maria porque é só o que a criança come. E você já desistiu de oferecer outras coisas só pelo simples fato da criança realmente não querer comer, tá? E isso acontece muito com muitas mães. Então, assim, a gente é vencido pelo cansaço, pela frustração, e desistir é a melhor opção, né? Então, desistir de querer oferecer outras coisas é o mais fácil a fazer. Só que não, né? A gente vai ver aqui que nós temos outras coisas para fazer. Então, se a criança só come pão, você só dá pão. Se a criança só come arroz, você só dá arroz. Se a criança só aceita leite, ela vai viver o dia inteiro tomando leite. Então, fica nesse ciclo vicioso, fica nesse, como é que eu posso falar? Monotonia todos os dias. Então, todos os dias a mesma coisa, todos os dias, todos os dias. E também a criança, ela fica tão assim, exausta de comer o mesmo todo dia, que até que, vamos supor, crianças que não eram para ser seletivas acabam se tornando seletiva. Então, eu sei que dá trabalho mudar o cardápio, eu sei que dá trabalho ter variedade dentro de casa, mas é extremamente essencial para não acontecer isso. E quando acontece, o que você tem que fazer? Variar. Eu tenho certeza que dentro da sua casa você não come todos os dias as mesmas coisas, né? Então, você, o seu esposo, se você morar com a sua mãe ou outras pessoas, eu tenho certeza que cada um come uma coisa diferente. Então, por que essa criança também não pode comer uma coisa diferente? Por que essa criança, ela tem que estar ali sempre no mesmo, sempre, só porque ela não aceita outras coisas? Então, esse é o primeiro erro que a gente não pode deixar que ele permaneça, que é a criança sempre comer a mesma coisa. Modificar os alimentos. Ah, Tati, mas eu não tenho tempo de modificar alimento. Gente, vamos falar uma coisa aqui séria para vocês. Não existe fórmula mágica.
Não existe ainda uma fadinha que vai fazer ali por você uma nova alimentação para o seu filho. Também não é você só vir aqui, escutar o conteúdo e colocar em prática que vai funcionar, né? Tem que colocar em prática, tem que estudar, tem que perguntar para poder fazer acontecer, tá? Então, o que você vai fazer nas variedades? Deixa eu só olhar aqui minha colinha, porque eu sou super esquecida. Ó, eu coloquei aqui. Criança que só come pão. Então, você vai pegar, tá, o meu filho come pão, então ele tem preferência por mais sólido. E ele tem pão, então o pão vem da massa. Então, o que eu posso fazer? Pão com tomate, pão com carne, pão com frango, pão doce, pão de forma. Você pode fazer pizza de pão de forma também. Você pode usar fazer pão caseiro, você pode fazer, deixa eu pensar aqui, macarrão, né? Pode comprar macarrão e tentar fazer um macarrão mais sequinho, com carne moída ou com frango em pedaços. Então, tudo isso são modificações e é um novo alimento a partir do alimento que essa criança já come. Então, você sempre tem que avaliar o que está por trás. Qual é a textura que essa criança gosta? No caso da criança que come o pão, ela gosta de uma textura mais seca, ela gosta de uma textura que não tenha nada molengo, nada muito molhado, muito úmido. Então, é por esse lado que você deve ir, primeiro de tudo. Então, parar de oferecer só o simples pão. E se a criança, né? A gente tem um caso de uma menininha na escola que a gente dá consultoria, que ela não come pão com nada, nem com manteiga, nem com geleia, nem com ovo. Então, se o seu filho for desse jeito também, você tem que começar a tentar colocar um pedacinho de pão separado com manteiga, um pedacinho de pão separado com geleia, e assim sucessivamente, tá? Até você conseguir alterar essa preferência do seu filho. Mas anota aí, parar de oferecer sempre a mesma coisa, fazer modificações e ter variedade. Exatamente, gente, é isso aí. Agora eu quero saber uma coisa de vocês. Quem aí só dá o alimento para a criança, a refeição, antes ou depois da família comer? Por que eu tô falando isso? Porque tem muitas mamães que às vezes o filho demora muito para comer, então ela prefere dar antes, por exemplo. Ou então porque o filho tem uma rotina, ela prefere dar depois. Ou porque ela acha que o filho faz uma bagunça enorme, então ela prefere escolher um ou outro horário, mas que não seja na mesa com todo mundo. Você sabia que isso é um erro muito sério? Porque a partir do momento em que a gente restringe essa criança de sentar na mesa, de fazer a refeição em família, a gente está afastando cada vez mais essa criança do alimento. A gente não está dando a opção dessa criança estar sentada à mesa, vendo uma opção de variedades, várias opções de variedades de alimento, vendo como o papai come, vendo como a mamãe come, sabendo que o mesmo alimento que ele está comendo, a mamãe e o papai também estão comendo, eles estão achando gostosos, eles estão sentados à mesa, como a criança também, né? Porque a criança ela começa a identificar que é somente ela que está ali naquele centro, a mãe às vezes fica nervosa, as brigas às vezes para poder a criança sempre aceitar mais e mais colheradas, então ele acaba identificando que o momento da refeição não é um momento agradável e que ele não pode participar da refeição junto com a mamãe e com o papai. Então, essa criança ela não aprende a ser incluída ali na alimentação da refeição sobre a mesa, né? Essa criança não aprende sobre os alimentos. Essa criança ela não cria vínculos afetivos com a família em uma refeição, sentados à mesa. Né? Essa criança ela não vai ter lembranças disso. Essa criança também ela acaba se sentindo excluída, né? Ou então tem aqueles pais que sentam com a criança na mesa, não ligam para a criança, começam a conversar de assuntos em que a criança não consegue nem participar, não sabe nem o que está falando, e isso também acaba deixando a criança se sentindo, digamos, excluída. E, gente, por mais pequenos que eles sejam, eles sentem tudo.
Tanto é que antes da introdução alimentar, a gente costuma falar para as mãezinhas que é bom elas já irem colocando o bebê sentado na cadeirinha, próximo à mesa, para a criança poder ir já tomando gosto por essa situação, né? Por essa vivência. Então, isso é um dos pontos em que a gente diz que é a prévia para poder começar a introdução alimentar, né? Dar os utensílios para o bebê, para ele poder ficar segurando antes de dar qualquer outro alimento e colocar ele sobre a mesa quando vocês estiverem fazendo as refeições, né? A gente tem que lembrar que toda essa fase passa, a sujeira vai passar, daqui a pouco seu filho tá grande, daqui a pouco você vai estar sentindo a falta dele dentro da sua casa, fazendo aquela maior bagunça, né? E, por exemplo, sujeira a gente consegue limpar. Seletividade alimentar, a gente demora muito para poder conseguir, porque tem crianças que levam bastante tempo para poder voltar a se alimentar de forma correta. Tem criança que a gente tem que fazer uma reintrodução dos alimentos como se fosse uma nova introdução alimentar. Então, assim, o que será que vale a pena, né? Vale a pena a gente agora fazer as coisas certas, corretas, ou vale a pena a gente criar uma criança seletiva que daqui a pouco vai dar dando trabalho em todos os lugares que você for, né? Porque uma criança seletiva, ela pode nos surpreender a qualquer momento. Ela pode parar de aceitar os alimentos que ela gosta, né? Ela pode, da noite para o dia, só querer comer o arroz, ou só querer comer o feijão, ou só querer aceitar a carne. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E lembrar que esses momentos são maravilhosos, tanto para a criança quanto para vocês. Imagina você lembrar, nossa, que delícia que era os almoços em família, meu filho lá sentado, você um dia contar para o seu filho como era tudo isso. Então, se você já comete esse erro, a partir de hoje, começa a fazer diferente. Mesmo que o seu dia seja corrido, mesmo que você ache que você não tem tempo, separa pelo menos um dia, começa se organizando, nem que seja só o final de semana, nem que seja só o jantar, mas separa pelo menos um dia para você poder fazer isso com o seu filho. E aí você vai se adaptando, você vai se organizando, né? Porque o tempo que você tem de sentar com ele, dar comida para ele, ou participar da refeição com ele sozinho, é o tempo que você poderia estar trazendo ele sentado à mesa junto com a vovó, com a titia, com o papai, com o irmãozinho, tá bom? Isso. E é uma coisa muito cultural, né, da gente. Acho que na maioria Muito cultural. de todos os lugares, o comer está associado muito a momentos, né? Se você quer comemorar um aniversário, você marca ali, aí tem bolo, aí tem festa. Se você quer comemorar uma vitória, você marca num lugar para você comer. Se você quer encontrar um amigo, você marca geralmente um lugar para comer. Então, comer está associado a momentos bons, a momentos de prazer. Então, é isso que a gente busca trazer, né, para essa criança. Ela entender que o momento da refeição é importante. Então, igual a Camila falou, quando você começar a colocar a criança para comer nos mesmos horários que você, ou tentar pelo menos um horário do dia, nem que seja só o café da manhã ou o almoço, né? Um exemplo que eu lembrei agora, muito importante. Por que que a criança, ela come mais na escola do que em casa? Alguém sabe responder? Porque na escola, né, a criança está comendo junto com os coleguinhas. Então, elas vê que todo mundo está concentrado e parado para um momento que é chamado refeição. Eles entendem que esse momento é importante, eles entendem que... Motivados, né, Tati? Exatamente, eles sentem motivados. Então, tem até crianças que não comiam brócolis ou cenoura ou qualquer vegetal, até carne mesmo, e vê o amiguinho do lado comendo e come. Aí chega em casa e às vezes pede para a mãe, fala: mãe, quero cenoura, ou mãe, quero beterraba. Então, por quê? Através da influência. Então, você, pai e mãe, vocês são os maiores exemplos. Tem muita criança seletiva. Acho que a Camila já deve ter atendido também. Quando a gente pergunta a história do pai, da mãe, o que eles comem, a maioria não come verdura, Não a maioria come. não come fruta. E aí a gente fala, com quem que a criança aprendeu a comer besteira? Dentro de casa.
Como é que você quer que a criança se sinta motivada? Como é que você quer que uma criança seletiva coma salada, coma verduras, coma frutas se você não come? Então é hora de Exato. você pensar e falar, poxa, eu também posso mudar os meus hábitos, né? Então, se você não quer que seu filho coma cachorro quente, não quer que ele coma pizza, não quer que ele coma chocolate, bala, pirulita, etc., não tenha em casa, né? Se você tem, vamos regular o consumo, não deixa à vista da criança. E sempre façam refeições em família, que vocês vão ver que a longo prazo isso só traz resultado para vocês. Então, a criança ela começa a se interessar para o momento das refeições, ela tem contato com os outros alimentos, né? Então, esse segundo ponto aí que a Camila falou é muito importante, viu, gente? Sim. Bom, outro erro muito importante é o famoso vai passar, né? Então, a criança parou de comer, vai passar, é uma fase. Aí você fala pra mãe, fala pra tia, fala pra madrinha, é porque tá crescendo. É porque é fase. Vai passar. Vai passar a piorar a seletividade alimentar da criança, né? Então a criança vai ficando muito mais seletiva, o cardápio vai ficando muito mais reduzido. E quando você vê, é uma criança que se tornou seletiva extrema, né? Então, você começa a perceber que esses pequenos pontos que a gente está falando aqui, eles vão se ligando um ao outro e faz todo sentido. Então, talvez o já fiz de tudo é você tentar oferecer uma vez e parou. Então, talvez já fiz de tudo é você escutar a avó falar, deixa com fome que come. E aí você viu que não deu certo. Às vezes o já fiz de tudo eu troquei ali e comprei um presente. É você fazer chantagem. Até nos 3 primeiros dias funcionou e depois a criança já aprende, né? E ela começa a associar que o alimento é uma coisa ruim, o presente é coisa boa. Entendeu? E não é isso que a gente quer. Não é isso que vai fazer seu filho voltar a comer, tá? Então, além de não é uma fase e não vai passar, você tem que procurar profissionais adequados. Você tem que ir no nutricionista materno-infantil, que seja especialista na seletividade alimentar, tá bom? Bom, outra coisa muito comum que acontece é o clima, né? No momento das refeições. Se a criança ela vai comer e é um clima pesado, tem muita briga, discussão, a mãe insiste muito, come, come, se você não comer, não vai brincar, se você não comer, olha fulano comendo e você não come nada. Então fica ali na voz ali na criança e ela não vai comer. Porque para ela, só de pensar em chegar no momento da refeição, já é um caos, já é um estresse, é algo ruim. Então a gente tem que trazer, né, um momento de paz, um momento sem birras, e vocês vão descobrir como fazer várias coisas funcionarem no dia da nossa aula, no dia 2, tá? Então, para quem entrou agora, o link tá lá aqui no nosso perfil, é só clicar, se inscrever, é gratuito, tá? Vai ter muita coisa legal. Então, a gente vai aprofundar muito nesses pontos que são muito importantes, tá? E outra coisa, esse aqui, muito importante, rotina. Quando uma criança ela não tem rotina, fica muito difícil ela querer comer, né? Fica muito difícil ela se sentir atraída para a hora do comer. E aí a rotina ela tá ligada no ponto que a Camila falou, que é a criança comer sozinha, né? Ela não sente interesse na hora de comer, não é isso? Bom, Exatamente. comer e insistir, já falei, né? Criar um clima tenso. Então, todas essas atitudes de forçar, obrigar, chantagear, insistir, Não ó, funciona. Corre. afasta a criança, né? O que você acha que ela acha mais divertido? Ficar assistindo televisão ou comer? Televisão. Televisão é muito mais atrativo para essa criança. Com certeza. Vocês têm essas situações dentro de casa? O que vocês já tentaram que não funcionou? Coloca aqui pra gente que a gente vai responder para vocês. Exatamente, gente. Vocês viram aí o tanto de coisas que a gente acaba, assim, pensando que tá fazendo certo, né? Porque eu acredito que nenhuma mãe faça nada para o seu filho querendo o pior. Sempre é buscando o melhor, né? Então, você viu aí o tanto de coisinhas que às vezes a gente não sabe
que causa mais ainda a seletividade alimentar, que aumenta mesmo essa fase, né? E que a gente acaba afastando mais ainda a criança do alimento. Então, esse momento agora é necessário vocês repensarem tudo que vocês estão fazendo, se organizarem. Não adianta vocês quererem muito da criança, sendo que tudo dentro de casa é desorganizado. Vocês não têm hora para poder sentar na mesa com o filho de vocês. Vocês sempre estão estressados, vocês sempre estão corridos. Então, tudo isso vai atrapalhando o processo e vai aumentando mais ainda a seletividade e afastando o seu filho dos alimentos. Então, tenha paciência, tenha um planejamento aí dentro da sua casa, tira um tempinho para você planejar, organizar como vai ser essa rotina, como que vocês vão poder se ajudar, como que vai ser o clima de casa, né? O momento das refeições, para a gente poder trazer realmente essa criança próxima aos alimentos. Isso não vai ser da noite para o dia. Tem criança que vai com 10 dias, tem criança que vai com 20, tem criança que vai com 1 mês, tem criança que vai com 6 meses. Então, a gente precisa fazer o processo certo e esperar cada criança ter o seu desenvolvimento em relação a isso aí. A gente não sabe quais são os traumas que essa criança já carrega, como foi a introdução alimentar, a história dos pais. Então, tudo isso faz a diferença. E a gente precisa tratar cada criança de forma individual. Não adianta você também ficar comparando. Ah, mas fulano começou a comer em 5 dias e o meu filho não está comendo. Esse método aí não funciona para o meu filho. Funciona, esse método funciona para todo mundo. É só mesmo que cada pessoa tem sua individualidade. Assim como eu sou uma pessoa, a Tati é uma pessoa, você aí dentro de casa é outra, né? Tanto é que a gente vive em família e a gente sabe que a nossa mãe é diferente, o nosso pai é diferente, o nosso irmão, nossa irmã, né? Então a gente precisa lembrar que a criança também é uma pessoa e ela também tem sua individualidade, né? E é isso. Eu quero novamente reforçar a nossa aula, que vai ser no dia 2 de setembro, às 20h45, horário de Brasília. Nós vamos estar tratando sobre vários pontos da seletividade alimentar, né? Vai ser um aulão para você poder aprender as técnicas de como você está driblando, fugindo aí da seletividade alimentar, né? A gente vai ter vários exemplos de situações que já aconteceram. Vamos passar várias técnicas para vocês. Vai ser um momento muito bacana que vocês não podem perder. Então, já ativa as notificações do nosso Instagram e do NutriPlay para você ficar por dentro de tudo. Assiste essa live com calma, anota, manda para as pessoas que você acha que iriam gostar, tá bom? Isso mesmo, gente. Olha, lembre-se, o tudo que você conhecia está totalmente diferente, né? É totalmente diferente do tudo que nós temos para ensinar para vocês. De tudo que são, assim, coisas, pequenos detalhes que se você começar a mudar, você já vai começar a ver a diferença. Notar a diferença. Então, não existe filho que não volta a comer, tá? A gente te garante isso. Então, muito obrigada. Boa noite. E essa live vai ficar salva. É isso aí. Boa noite para vocês e muitíssimo obrigada, gente. Tchau. Tchau, Tati.